Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus. No mesmo instante, morreu. Por quê? Por tentar proteger aquilo que é santo? Hoje estudamos 2 Samuel capítulo 6, onde Davi finalmente decide trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Por 20 anos, desde que os filisteus a devolveram, a arca permaneceu esquecida em Kiriat-Jearim. Mas Davi, agora rei estabelecido sobre todo Israel, compreende que a presença de Deus deve estar no centro da nação. A jornada, porém, revela verdades profundas sobre santidade, adoração e o que significa carregar a glória de Deus. Vamos ler. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, 30.000. E levantou-se Davi, e partiu, e todo o povo que estava com ele, de Baalá de Judá, para fazerem subir dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Esta não é apenas uma mudança geográfica, é uma restauração espiritual. 3 detalhes cruciais passam despercebidos. Primeiro, a arca estava abandonada há 2 décadas. Imagine, o símbolo da presença de Deus, negligenciado por uma geração inteira. Segundo, Uzá não era malicioso. Ele viu a arca balançar e instintivamente a segurou. Parecia o certo a fazer. Mas Deus havia ordenado especificamente em Números que apenas levitas podiam carregar os objetos sagrados, usando varas, nunca tocando diretamente. Boas intenções não anulam desobediência. Terceiro, observe o que Davi vestia ao dançar, um éfode de linho simples, não suas vestes reais. O rei se humilhou como um sacerdote comum diante do Rei dos Reis. E Mical? Ela viu pela janela, distante, crítica, perdendo o momento de adoração que definiria o reino. Aqui vemos 4 mudanças teológicas profundas. Da negligência à prioridade, Davi compreende que uma nação sem a presença de Deus no centro é apenas política humana. Do método humano ao divino, eles colocaram a arca numa carroça nova, como os filisteus fizeram. Parecia lógico, eficiente. Mas Deus não se move por conveniência humana. Ele tem seus caminhos. Do medo à alegria, após a morte de Uzá, Davi ficou com medo. Mas quando viu Obed-edom sendo abençoado por hospedar a arca, o medo deu lugar à fé. Do orgulho à humildade, Mical esperava que Davi se comportasse com dignidade real. Mas ele escolheu a dignidade diante de Deus, dançando, celebrando, adorando sem reservas. Essa tensão entre orgulho humano e humildade diante de Deus define toda adoração verdadeira. Este episódio revela tensões sobre ordem e adoração. Davi, como rei e homem, lidera a nação de volta à presença de Deus. Sua adoração extravagante não compromete sua liderança, a fortalece. Mical, como esposa e filha de rei, deveria ter se alegrado com o coração adorador de seu marido. Em vez disso, permitiu que o orgulho a cegasse para a obra de Deus. O resultado? Esterilidade, não apenas física, mas espiritual. Quando criticamos a adoração genuína de outros, algo morre em nós. A ordem de Deus não é rigidez religiosa, mas harmonia onde cada um cumpre seu papel sob a autoridade do Todo-Poderoso. Liderança piedosa inspira, orgulho religioso mata. Enquanto isso, as criaturas observavam com espanto e tristeza. Carregamos fardos pesados todos os dias, mas nunca tocamos o que não devemos. Por que os humanos, tão abençoados com sabedoria, ignoram as instruções do Criador? Veja o coração do rei Davi puro como uma criança diante do pai, mas a rainha, seu coração está fechado pelo orgulho. Como podem 2 que vivem na mesma casa estar tão distantes de Deus? A presença do Senhor estava voltando para casa, e toda a criação deveria se alegrar. Mas Uzá morreu por um toque. Que mistério é a santidade de Deus, tão amorosa, mas tão pura que até nossa proteção pode ser profanação. Os humanos têm o privilégio de adorar conscientemente. Nós servimos por instinto, mas eles podem escolher humildade ou orgulho. Que responsabilidade tremenda! O que este capítulo nos ensina hoje? Primeiro, a presença de Deus exige reverência. Nossa familiaridade com as coisas sagradas pode nos fazer esquecer que santo significa separado, puro, intocável em sua glória. Segundo, boas intenções devem se alinhar com obediência.
Uzá queria ajudar, mas Deus já havia dado instruções claras. Terceiro, verdadeira adoração pode parecer excessiva para quem não conhece intimamente a Deus. Davi não estava sendo imaturo, estava respondendo apropriadamente à magnitude da presença divina. Por último, orgulho religioso nos afasta da experiência de Deus. Mical perdeu mais que uma oportunidade de alegria, perdeu a capacidade de gerar vida. Que a presença do Senhor seja central em nossas vidas, nossas famílias, nossa nação. Adoremos com reverência e alegria, lembrando que carregar sua glória é privilégio santo que exige coração humilde. Oremos juntos, Senhor, como Davi, desejamos sua presença no centro de nossas vidas. Perdoa quando negligenciamos sua santidade ou quando o orgulho nos impede de adorar com abandono. Ensina-nos a carregar sua glória com reverência e alegria. Que nossa adoração reflita não nossa dignidade, mas a sua. Em nome de Jesus, amém. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.